Olá, gente! Na nossa breve conversa devocional de hoje, nós vamos falar sobre mais um atributo de Deus, dessa vez o atributo da santidade de Deus. Este é o atributo mais citado em toda a Bíblia. Logo, eu creio que ele seja muito importante de ser conhecido, meditado, aprendido, ver quais são as aplicações para a nossa vida. Como são muitos textos, o texto que eu escolhi é um texto que tanto fala da santidade dele como uma aplicação prática já para a nossa vida. É o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14 em diante, até o 16. Diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Esse atributo de Deus, essa característica de Deus, é aquela que distingue ele do pecado. A separação total de Deus do pecado, da possibilidade de pecar, da possibilidade de estar associado ao pecado e de todas as suas expectativas contra o pecado. A sua natureza é completamente distinta, separada de impureza. Olha, ele se relaciona com a sua criação, com os homens, mas ele tem profundas expectativas de que a sua criação, que os homens vivam na santidade. Essa é uma das características relacionadas a esse atributo. Então, os seres humanos, eles quando se deparam diante da santidade de Deus, eles percebem logo o seu distanciamento, o distanciamento das essências, da nossa essência para a essência de Deus. Nós, pecadores, nós que produzimos assim erros, pecados, nós que cometemos falhas, e um Deus puro, perfeito, santo, que nos ama, que se interessa e que ao longo da história interagiu e interage e interagirá. Entretanto, Deus, um ser que é totalmente puro na sua perfeição. Quando a gente ouve sobre isso, sobre essa distinção de Deus, a gente lembra, queridos, que a Bíblia revela que a cruz de Cristo, ela é um momento onde essa santidade ela se revela de uma maneira muito especial. Porque o povo que deveria ser santo, chamado de nação santa, matou o santo na cruz do Calvário. Tal é o tamanho da impiedade humana, o tamanho da impureza do ser humano. Aquele inocente que estava na cruz do Calvário, aquele que veio fazer bem a criação, foi morto na cruz do Calvário pela nação que sobre ela residia as maiores expectativas de santidade. Isso é aviltante e isso revela o nosso distanciamento de Deus. Bem, queridos, há aplicações importantíssimas para a nossa vida. Em primeiro lugar, quando a gente para em nossas orações, em nossa reflexão, em nosso momento devocional, nesses instantes de contemplação, a gente se sente necessariamente, e é muito importante isso, frustrados. Porque a nossa alma anela por isso, deseja se libertar de um corpo impuro e perfeito. Logo, ela desejaria participar muito mais proximamente, ou então até de maneira igual à santidade de Deus, mas nós nos vemos tão frustrados disso, tão perdidos nisso, tão distantes dessa natureza. Logo, meus queridos, o crente que é um homem, uma mulher de oração, ele sente que o seu momento devocional é um reencontro desse desejo, uma busca de que a sua alma viva essa que é uma das maiores perfeições de Deus. Mesmo que a gente possa estar tão distante disso na prática, em oração ela se aproxima daquele que é santo, em contemplação, na sua vida espiritual, na sua leitura das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia diz que a sua palavra nos santifica, nós nos aproximamos da santidade de Deus.
Mas fundamentalmente, como eu falei que a cruz foi o escândalo que revela a natureza do homem e a natureza de Deus, a cruz também é a nossa redenção. Porque Cristo, pela sua morte, garante de que o seu sangue esteja sobre a nossa vida, sobre aqueles que buscam estar debaixo da redenção de Cristo, aqueles que aceitam pela fé, recebem e entregam a sua vida ao sacrifício vivo e santo de Jesus. Ao serem contemplados agora por Deus, esses seres que pedem e suplicam pela salvação de Cristo, passam a ser vistos através do sangue de Jesus sobre a vida deles. Passam a ser vistos através de Cristo. Então a santidade de Cristo, do seu sangue, nos capacita a sermos aceitos em santidade diante do Senhor. Não é maravilhoso essa vitória? Eu não sei o que você sente com isso, mas a minha alma se alegra, a minha alma se enche de júbilo quando entende, percebe isso e descansa debaixo do sacrifício de Jesus. Também a cruz é uma vitória para cada um de nós, porque uma vez que Cristo morre na cruz, ele possibilita a vinda do Espírito Santo. Então, logo após a cruz, logo após a ressurreição, logo após ele ascender aos céus, está ao lado de Deus como nosso advogado, como um ser humano, a glória, primeiro glorificado ao lado do Pai, com seu corpo glorificado ao lado do Pai. Agora estamos vivendo na era do Espírito Santo que foi nos dado, é o Espírito de Deus, o Espírito dele, que nos capacita, nos dá poder para agora lutarmos contra as forças que nos levavam inevitavelmente a nos afastarmos, a não desejarmos a santidade, a acharmos isso sem valor. Agora o Espírito Santo de Deus na vida do crente, na vida do cristão, naquele que agora se coloca debaixo do sacrifício de Jesus, ele não só passa a ter esses afetos, como ele também agora começa a se sentir fortalecido para viver essa santidade. É o Espírito santificador de Deus na nossa vida. Que nesta manhã e neste dia você possa se valer do sacrifício de Jesus. Que a sua meditação se encha do desejo, que a sua alma possa viver essa santidade do Senhor. Aqui de maneira muito limitada, tropeçando, mas um dia ela se encontrará na eternidade com o Senhor. Como hoje, na eternidade, já existe essa adoração com relação à santidade, porque Apocalipse capítulo 4, versículo 8 diz assim, que os seres celestiais estão nesse momento dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que a nossa alma descanse nisso, na santidade do Senhor e produza essa vida que nós lemos aqui em 1 João, que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Que o seu dia seja abençoadíssimo, seu final de semana ou sua semana, dependendo da hora que você está ouvindo, essa breve reflexão, esse tempo seja de muitas bênçãos para a sua vida. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.